Nos meus vídeos publicados aqui no YouTube, eu tenho falado bastante sobre o princípio da complementaridade de Niels Bohr. Inclusive, postei um vídeo com este mesmo título há algum tempo. Segundo o princípio da complementaridade, as partículas, as pessoas, as coisas vivem em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo físico corpuscular e um mundo não físico ondulatório quântico. Através da observação da partícula, lá no seu laboratório, a consciência do físico materializa a partícula através do processo do colapso da função de onda. E tudo isso acontece no domínio da realidade quântica. A consciência do observador só faz isso, materializar a partícula, no âmbito da realidade quântica. Aqui neste vídeo de hoje, eu não vou me deter sobre como esse processo acontece, pois eu já venho falando bastante sobre isso nos meus vídeos publicados aqui no YouTube. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a consciência do físico que materializa a partícula, através de um aparelho, lá no laboratório, é a mesma consciência de qualquer pessoa. A minha consciência, a sua consciência, a consciência de qualquer um. Não existe primazia para os físicos. Não existe senha para a pessoa acessar a realidade quântica, pois todo mundo já é naturalmente quântico. E sobre isso, eu tenho falado bastante nos meus vídeos aqui no YouTube. A consciência que o físico utiliza para materializar a partícula, lá no seu laboratório, é a mesma consciência que ele utiliza para fazer compras no supermercado. É a mesma consciência que ele utiliza para cortar a carne com garfo e faca, planejar um passeio, dar o nó na gravata, por exemplo. É a mesma consciência. É a mesma consciência que ele utiliza no seu cotidiano, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. E é com essa mesma consciência que ele materializa a partícula através da observação com um aparelho lá no seu laboratório. Pense sobre isso. É precisamente para este ponto que eu quero chamar a sua atenção. Se até aqui, com relação àquilo que você deseja, o seu projeto, você sempre achou que não consegue, que é muito difícil, que já tentou tudo, que não tem recursos, por exemplo. Então, meu amigo, minha amiga, pare de falar essas coisas. Pare de se comportar assim. É no mundo quântico que as pessoas adquirem o poder de criar a sua realidade. E esse mundo está localizado na sua consciência, que é precisamente a essência humana. E você sabe, pois sobre isso eu já falei bastante, que através do quantum de energia, a física quântica é uma física das essências. É no estado de essência que você se torna um sujeito quântico. Não é no estado de indivíduo, nem no estado de ego. É no estado de essência, que é estado de consciência. Lá no laboratório do físico, aquela partícula que é materializada, ela se encontra no estado de essência, pois ela é o quantum de energia. E o quantum de energia é a essência de todas as coisas feitas de matéria.
O quantum é a essência da realidade cósmica. Também sobre isso já falei bastante aqui no YouTube, através dos meus vídeos. Veja, com relação ao princípio da complementaridade de Niels Bohr, às vezes a partícula se comporta como um corpúsculo e às vezes ela se comporta como uma onda. E isso deixa os físicos perplexos. Por exemplo, no experimento da fenda dupla, quando o elétron passa apenas por uma das fendas abertas, ele se comporta como um corpúsculo. E quando ele passa através das duas fendas abertas, misteriosamente, ele se comporta como uma onda, que é algo de natureza quântica. Ou seja, quando se trata de passar apenas por uma fenda aberta, então a solução para esse problema exige que o elétron seja uma partícula. E quando se trata de passar ao mesmo tempo pelas duas fendas abertas, então a solução para este problema exige que o elétron seja uma onda. Veja, e não é o experimentador quem faz isso, é a própria partícula. Neste experimento da fenda dupla, o papel do experimentador é apenas de apresentar que tipo de problema precisa ser resolvido. Ele apresenta dois problemas, um com uma fenda aberta e outro com duas fendas abertas. Este é o papel dele. Quem resolve o problema é a partícula. Primeiro, esse problema é passar apenas por uma fenda aberta. Segundo, o problema é passar por duas fendas abertas ao mesmo tempo. Você entendeu? Quem resolve o problema é a própria partícula. O problema mais difícil, que é passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, a partícula resolve no estado de onda, que é o estado quântico. Então, problemas difíceis se resolvem no estado quântico. Você compreendeu bem isso? Pois, se você deseja utilizar a física quântica na sua vida, é importante que você compreenda bem isso, pois é isso mesmo que também acontece quando você se empenha na realização dos seus projetos. Projetos têm que ser executados quando você assume o estado de onda. Eu falei que não existe senha para você acessar a realidade quântica, pois todo mundo já é naturalmente quântico, assim mesmo como você é, assim mesmo como você está agora. Mas aqui também tem algo que você precisa saber, de fato. Você não precisa de senha, mas precisa de um aplicativo. Esse aplicativo são os comportamentos quânticos que você precisa adotar. Você é como o seu telefone celular. Ele pode fazer coisas incríveis, mas ele precisa de um aplicativo. Esse aplicativo é você que tem que providenciar para o seu telefone. Quando você utiliza o aplicativo quântico em você, isto é, os comportamentos quânticos, então você manifesta o sujeito quântico que existe em você. E deste modo, você assume os poderes que a física quântica oferece. Você se empodera. E ao fazer isso, você toma posse dos incríveis poderes quânticos. Os mesmos poderes quânticos que as partículas possuem, pois elas vivem sem tempo e sem espaço, antes de serem observadas. Portanto, não tem limites. O limite só existe no tempo e no espaço. Isso é aquilo que as pessoas chamam de empoderamento.
Os comportamentos quânticos deixam você empoderado. A exemplo das partículas, nós também existimos em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo físico, que é o mundo dos nossos cotidianos, e um mundo não físico, que é a realidade quântica ou realidade das essências, que é a realidade do quantum. Esses dois mundos se completam, segundo o princípio da complementaridade. Então, quando surge um problema para ser resolvido na sua vida, a sua consciência escolhe em que mundo esse problema tem que ser resolvido. Se é no mundo físico onde você vive, ou se é no mundo não físico, quântico, da sua essência, o mundo da sua consciência, o mundo do seu espírito. O importante é o aplicativo, que são os seus comportamentos quânticos, certos psiquismos quânticos que são exigidos. Essa é a única condição exigida pela física quântica, para que você possa utilizá-la na sua vida. Você precisa se capacitar com comportamentos quânticos. Este é o capital inicial que você tem que ter para fazer tratativas com as leis quânticas aplicadas à sua vida. Como eu já disse, não é você quem escolhe atuar no modo não quântico ou no modo quântico. São as próprias leis quânticas que fazem isso por você. É como um piloto automático. Elas decidem em que nível de realidade o seu projeto tem que ser realizado, o seu problema tem que ser resolvido. Se é no nível físico, cósmico, ou se é no nível não físico, quântico. Porém, para que isto seja possível, você tem que oferecer a condição para que as leis quânticas possam atuar sobre você. Você tem que oferecer algo para que as leis quânticas possam se virar nos 30. E isso você consegue através de comportamentos quânticos. Eu tenho repetido muitas vezes aqui no YouTube, através dos meus vídeos, que antes de a partícula ser observada, ela existe no estado de superposição ou emaranhamento quântico, que é uma realidade imponderável, incomensurável, invisível, metafísica, um lugar fantasmático, sem tempo, sem espaço, onde as partículas podem surgir do nada, desaparecer no nada, podem se transformar em outras partículas, conforme a teoria quântica de campo. Um lugar onde as leis da física clássica não atuam. Com base no princípio da complementaridade, esse é precisamente aquele outro mundo onde nós vivemos, o mundo invisível, ao mesmo tempo em que nós vivemos aqui neste nosso mundo, neste mundo físico. Enquanto a partícula não é observada, ela é só uma equação, é um ente matemático, uma coisa abstrata, que os físicos chamam de equação da função de onda de Schrödinger, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, prêmio Nobel. Então, quando a partícula é observada por meio de um instrumento, ela instantaneamente se materializa na nossa realidade física e deixa de ser uma equação, uma função de onda, para assumir um único estado e assim existir no tempo e no espaço, adquirindo massa, adquirindo carga elétrica, por exemplo, se tornando uma coisa real. Porém, aqui tem algo importante. Com base no formalismo do físico alemão Max Born, também Nobel, a partícula se materializa onde é máxima a energia do sistema, onde é máxima a densidade de energia. Com base no princípio da simetria, segundo o qual as leis da física são invariantes e funcionam em qualquer lugar,
funcionam tanto na micro-realidade quântica quanto na macro-realidade humana, isso vale também para a realidade humana. Isso significa que o seu projeto também necessita de uma energia adequada, que neste caso são as energias psíquicas das pessoas envolvidas neste seu projeto, inclusive energia psíquica sua. Essa é a energia que o seu projeto necessita para se materializar. Se você disponibilizar essa energia psíquica adequada, então é certo que a inteligência quântica introduz você neste outro mundo, que é o mundo quântico, para assim você poder operar no modo quântico. Não é você que delibera atuar no modo quântico. Já falei isso. Isso é a sua própria consciência quântica ou a inteligibilidade quântica que faz isso por você. A partir daí, então você é transferido para a dimensão quântica. Embora você permaneça vivendo aqui na realidade quântica, aqui mesmo, no chão da nossa realidade. É assim que o princípio da complementaridade atua na vida das pessoas. Uma hora, ela nos deixa aqui mesmo, no nosso mundo, na nossa realidade física. Outra hora, ela nos transfere para a realidade quântica. Tudo depende do tipo de problema que nós temos que resolver. Problemas difíceis, problemas que você acha que não consegue, aquilo que você acha que não é possível, você resolve quando você é transferido para este outro mundo, que é o mundo quântico, segundo o princípio da complementaridade de Niels Bohr. A parte boa é que os problemas mais difíceis, eles são resolvidos na realidade quântica, que não tem nem tempo e nem espaço, portanto não tem limites. Onde não existe nem limites, nem condicionamentos. Pois a física quântica opera sem tempo e sem espaço. Então, mano, vai em frente, tá ligado? E isso é muito massa, cara. Você quer saber mais como utilizar a física quântica na sua vida? Então venha participar comigo da jornada A Física Quântica na Prática, que eu vou realizar de 8 a 14 de novembro. A jornada será um evento online e gratuito. E nele eu vou mostrar o caminho para você começar a utilizar já a física quântica na sua vida. Para você realizar os seus sonhos e projetos. Sem misticismo, sem autoajuda, mas apenas através da ciência. Vai ser muito massa, cara. Para você participar deste evento, então clique no link que está aqui abaixo do vídeo. A primeira aula será liberada nesta próxima segunda-feira. Mas nós já começamos o aquecimento com grupos no WhatsApp e no Facebook. Então, eu te aguardo lá. Um abraço quântico.